Olá, bem-vindos a mais uma análise detalhada aqui no nosso espaço. Hoje o assunto é bem específico, mas olha, impacta muita coisa. Segurança, química, meio ambiente. Vamos falar da grande virada nas espumas de combate a incêndio. Aquela espuma branca, sabe? Usada em aeroportos, refinarias, principalmente contra fogo em líquidos inflamáveis. Tem uma mudança enorme acontecendo ali. E para guiar a nossa conversa hoje, a gente está se baseando numa seleção de materiais feita pelo engenheiro Rubens César Pérez. É um material bem completo, viu? Tem coisa da Marinha dos Estados Unidos, da FAA, que é a Agência de Aviação Americana, comunicados da EPA, a Agência Ambiental, e revisões científicas também. Exato. A ideia é a gente entender junto por que estamos deixando de lado as espumas mais antigas, as AFF, que tem aqueles PFS, sabe? E o que são essas novas F3, as Fluorine Free Foams, as espumas sem flúor. Vamos dar uma olhada no desempenho, nos desafios dessa troca e, claro, no que ainda não está totalmente respondido. Perfeito. Então, para começar, por que essa pressa toda para mudar? Qual o grande problema com as AFF? Bom, o centro da questão são os PFAs, né? As substâncias per- e polifluoralquil. PFOL, EPFOS, o material da EPA e outros estudos, tipo de Jarrura, chamam eles de químicos eternos. E não é à toa. Eles simplesmente não se degradam fácil no ambiente. Persistem por muito tempo. E o pior, tem estudos sérios ligando PFAs a riscos à saúde. Riscos tipo... Olha, a lista é preocupante. Câncer, problemas no fígado, no coração, no sistema imunológico, até no desenvolvimento infantil, é coisa séria. Nossa, e essa persistência toda? Virou problema prático, imagino. Contaminação. Com certeza. Os documentos mostram contaminação de água potável perto de bases militares, aeroportos, locais onde o AFF foi usado bem bicaçada, né? Por décadas, às vezes. Entendi. Isso deve ter ligado um alerta geral nas agências reguladoras. Ligou, sim. A EPA, por exemplo, classificou o PFOA e o PFOS como substâncias perigosas lá nos Estados Unidos, dentro da lei do Superfund. E isso já acarreta a responsabilidade de limpeza. E tem mais. Uma lei federal americana, a NDAA de 2020, deu um prazo bem claro para o Departamento de Defesa parar de usar a AFF em terra. O prazo final é outubro de 2024. Ou seja, a mudança é para valer, é mandatória. Ok. Então o AFF está com os dias contados por causa dos PFAS. Aí entram as F3. O que elas são exatamente? Qual a mágica? A grande diferença, e o nome já diz, é que elas são livres de flúor. Ou melhor, são formuladas sem PFS adicionados de propósito. A nova norma militar americana, a 1000-PRF 32725, por exemplo, limita a presença de PFAs a menos de 1 parte por bilhão. É um nível baixíssimo. E o jeito de apagar o fogo muda um pouco. O AFF formava aquele filme aquoso que selava o combustível. As F3 não fazem isso. Elas criam uma barreira de bolhas, tipo um colchão de espuma mais denso, que abafa o fogo e também ajuda a resfriar. E a composição? O que tem nelas no lugar do flúor? Usam outros tipos de surfactantes, coisas como hidrocarbonetos, detergentes comuns, alguns silicones, até proteínas podem entrar na fórmula. A química é diferente. Tá, a química é diferente, não tem PFS, mas e o desempenho? Apaga o fogo igual? Porque, no fim das contas, é para isso que serve, né? Esse é o ponto crucial e onde a transição fica mais delicada. Os testes, tanto da Marinha quanto da FAA, indicam que geralmente as F3 levam mais tempo para extinguir o fogo. Quanto mais tempo... Os testes da Marinha, por exemplo, mostraram algo entre 1,5 vezes a 2 vezes mais tempo que o AFF tradicional. A FAA foi mais longe. Disseram que até agora não acharam nenhuma F3 que seja consistentemente igual ao AFF em todos os cenários de testes de apagar o fogo. Isso é relevante. E depois que apaga, aquele risco do fogo voltar, o tal do burn back, como as F3 se saem? É outro ponto de atenção. Frequentemente, a resistência ao reacendimento das F3 é menor. A FAA viu isso. Teve uma F3 que foi bem, mas várias outras foram bem piores que o AFF nesse quesito. Isso é um fator de segurança importante para o bombeiro.
E lendo os materiais me pareceu que não é só jogar a espuma nova do mesmo jeito que a antiga, né? A aplicação em si muda. Muda e muito. Isso é algo que os relatórios da Marinha e da FAA batem bastante na tecla. A técnica de aplicação com F3 é muito mais sensível. Se aplicar errado, podem ficar buracos na camada de espuma, o que compromete tudo. É preciso mais habilidade, mais treinamento. O jeito que o jato sai do esguicho, o ângulo, tudo isso influencia muito mais com a F3. Quer dizer, o bombeiro precisa reaprender a usar a ferramenta? Exatamente. A FAA até notou que a variação nos resultados dos testes às vezes parecia ligada diretamente à habilidade de quem estava aplicando a espuma naquele momento. É como, sei lá, passar massa corrida. O conceito é simples, mas fazer bem feito exige prática. Entendi. Além da técnica, tem outras limitações no uso dessas F3. Coisas práticas. Tem sim. A especificação militar atual, essa 1000 PRF 32725, por exemplo, ela vale para uso terrestre com água doce. Ela não aprova ainda o uso com água salgada, nem em sistemas que já deixam a espuma pré-misturada no caminhão, nem misturar F3 de marcas diferentes. Ah, isso é restritivo. E a FAA também viu que o desempenho cai se usar junto com pó químico seco, que é outra ferramenta comum em incêndios. E tem a viscosidade. Viscosidade? Como assim? Algumas F3 são bem mais grossas, mais viscosas que o AFF. O pessoal técnico chama de não newtonianas, tipo melaço ou ketchup. Isso pode ser um problema para os equipamentos atuais, para as bombas, para os esguichos, que foram projetados para a AFF, que é mais fluido. Pode exigir adaptação ou até troca de equipamento. Uau, é uma cadeia de implicações. E como se garante um mínimo de qualidade, um padrão para essas F3 que estão chegando no mercado? A referência principal nos Estados Unidos é essa 1000 PRF 32725. Ela define os requisitos que uma F3 tem que cumprir para ser considerada apta para o uso militar em terra. Tem critérios de performance no fogo, propriedades químicas, físicas tipo viscosidade, pH e, claro, aquele limite bem baixo para PFAS. Os fabricantes precisam passar por um processo de qualificação bem rigoroso para ter o produto aprovado e entrar na lista de produtos qualificados, a QPL. É tipo um selo de qualidade oficial. Certo. Então, as F3 eliminam o grande vilão, o PFAS. Mas elas são totalmente limpas? Do ponto de vista ambiental, de saúde, está tudo resolvido? Olha, aí é que a história fica mais complexa. A vantagem óbvia é que elas se degradam mais fácil, não ficam para sempre no ambiente como os PAFAs. Isso é um ganho enorme. Porém, os estudos ainda são limitados e alguns deles, citados naquela revisão de Jarrura, por exemplo, acendem um alerta. Parece que algumas formulações de F3 podem ser tão tóxicas ou até mais para organismos aquáticos do que os AFFF mais recentes, aqueles de cadeia curta, C6. Peraí. Então a gente tira o PFAS, que é persistente e causa problemas a longo prazo, mas pode colocar algo que talvez seja mais tóxico no curto prazo para a vida aquática? Potencialmente, é essa a preocupação. Tem dúvidas sobre alguns componentes específicos, como certos silicones, que talvez possam agir como disruptores endócrinos. E outro ponto, algumas F3 têm uma alta DBO e DQO, que são as demandas bioquímica e química de oxigênio. Traduzindo, quando elas se decompõem na água, consomem muito oxigênio, isso pode prejudicar peixes e outros seres aquáticos, especialmente em corpos d'água menores. Então não é uma solução mágica e sem problemas. Definitivamente não. Mostra que a gente precisa de muito mais pesquisa para entender os produtos da degradação dessas espumas e os efeitos delas a longo prazo no ecossistema. Bom, então, tentando amarrar tudo isso, a gente vê que a saída do AFF é meio que inevitável, né? Por causa dos riscos reais e comprovados dos PFAS para a saúde e para o ambiente. Não dá mais para ignorar. Exato. A pressão regulatória e a ciência apontam para isso. Mas as F3, que são a alternativa disponível, trazem seu próprio pacote de desafios. Exigem mais treino do pessoal, podem precisar de adaptação ou troca de equipamento, e o desempenho, embora apague o fogo, não é idêntico. Tem diferenças importantes, especialmente no tempo para apagar e na resistência para não reacender.
Perfeito. E o segundo ponto fundamental é essa questão ambiental e de saúde das próprias F3. A gente resolve o problema dos químicos eternos, mas surgem novas perguntas sobre toxicidade aquática aguda, sobre o impacto de outros componentes. Trocamos um risco crônico conhecido por desafios talvez mais agudos e ainda não totalmente compreendidos. Ou seja, a vigilância tem que continuar. Não é só adotar a nova tecnologia e relaxar. De jeito nenhum. A pesquisa contínua é essencial. Fica então aquela reflexão, né? Ao fugir dos perigos bem documentados dos PFAs, será que a gente está realmente entrando num território 100% seguro com as F3? Ou estamos só começando a entender um novo conjunto de desafios, tanto operacionais quanto ambientais? Que perguntas a ciência ainda precisa responder antes de uma adoção total e obrigatória dessas novas espumas? Algo para a gente continuar acompanhando. Por hoje é isso. Até a nossa próxima análise.